Muito bom, aqui é o Nilo mais uma vez. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre uma mente positiva e habilidades sociais. Hoje nós vamos falar como podemos aplicar ela no relacionamento conjugal, ou seja, o relacionamento conjugal ele cada vez mais tem enfrentado novas vertentes, novas variantes. Então é importante que você assista esse podcast até o final para você ouvir, para que você possa então ter uma ideia bastante ampla e exata de como as habilidades sociais, o relacionamento conjugal, pode ajudar nós lidar com algumas das vertentes mais difíceis, que é a chamada falta de confiança. Sim, a confiança é sem dúvida a base de um relacionamento sólido entre marido e esposa. Isso não se discute, isso não tem dúvida que um relacionamento sólido entre marido e esposa é fundamental para que consiga ter a estrutura mais ideal possível para que haja então um relacionamento que possa ter confiança. No entanto, em alguns momentos a confiança pode ser abalada, sim, pode ser abalada devido a uma série de razões. E nesse contexto, no meio dessas razões todas, aprimorar as habilidades sociais pode ser um caminho eficaz para reconstruir e fortalecer a confiança mútua. Ou seja, é pensar numa construção de uma estrada. Ou seja, quando eu falo de habilidades sociais, ou seja, como vou lidar melhor com meu cônjuge, eu tenho que criar então um caminho, pavimentar e reconstruir uma estrada que de repente passou por algum problema. É como se fosse uma ponte quebrada, como se fosse uma lente interrompida, é como se fosse, por exemplo, uma rua que está fechada, enfim, quebrou. Então agora a ideia principal é reconstruir. E da mesma forma que fosse comparar a reconstrução de um relacionamento como de uma obra, é parar, planejar, pensar, ver as despesas, os desafios e planejar como será então essa reconstrução. Por isso que é muito importante nós trabalhar a falta de confiança em 5 campos que nós vamos aqui destacar como se fosse a abordagem da falta de confiança. Sim, como que nós vamos agora trabalhar a falta de confiança com o meu cônjuge dentro do relacionamento? Então, nós temos que ter as chamadas abordagem da falta de confiança. Então, nós vamos falar aqui de alguns pontos que não necessariamente nós temos que, ao elaborar, tratar da ordem que nós vamos falar aqui. Mas nós vamos aqui entender que cada um deles é importante e é como se fosse uma peça fundamental da engrenagem da reconstrução dessa confiança. O ponto que nós podemos destacar como ponto 1 aqui seria a comunicação aberta e honestidade. Ou seja, porque quando nós falamos de abordagem de falta de confiança, nós não separamos esses dois polos, a comunicação aberta e a honestidade, porque eles vão trabalhar mais ou menos como se fosse em conjunto. Mais uma vez, olhando para uma obra, por exemplo, nós podemos imaginar que situação, quando alguém está fazendo um trabalho de reconstrução de uma estrada, um profissional sozinho ele não consegue fazer aquele trabalho. Muitas vezes alguém precisa estar ali manuseando a operação de uma máquina e precisa ter alguém que de repente possa fazer ao mesmo tempo um trabalho manual. Você pode ver que em muitas obras acontece isso. Muitas vezes, no instante que alguém está rodando material de cimento numa betoneira, alguém está colocando ali o carrinho de forma manual e levando para o outro profissional. Então, quando nós pensamos então nessa abordagem de falta de confiança, comunicação aberta e honestidade é como se fossem dois funcionários que trabalharem juntos ao mesmo tempo. Então, como é que nós conseguimos fazer isso? Primeiro, estabelecer uma comunicação franca e honesta é bastante essencial. Quando nós falamos franca, significa o quê? Nós realmente puxar de nós tudo aquilo que realmente a gente acha interessante apresentar para outra pessoa, né? Não para justificar aquilo que nós fizemos de errado, mas para tentar fazer com que a pessoa consiga entender qual foi o gatilho, o que foi o ponto pelo qual ali aconteceu uma situação que gerou nós a ter
essa quebra ou essa situação, essa perda de controle, aí podemos dar o nome que nós acharmos mais interessante dentro da situação. Então é importante que nós possamos ter essa comunicação franca. E quando nós falamos honesta, é não esconder pontos de nossas fraquezas, aonde que nós realmente pisamos na bola, aonde que nós realmente não deveríamos ter feito, porque tudo isso faz com que a comunicação chegue a um patamar aonde a pessoa que está nos ouvindo, ou seja, o parceiro, ele consiga ali ajudar, mesmo que no primeiro momento a ajuda seja nós vemos eles ali ferido, triste, chorando, até ali magoado por alguma situação, faz parte do processo, mas ele vai conseguir daqui a pouco ter uma mente um pouco mais encaixada, por assim dizer, mais preparada para conseguir processar tudo aquilo que você falou de maneira franca e honesta. E aí também isso faz com que a gente possa abrir portas para que as pessoas possam então fazer as perguntas que ela gostaria de ter resposta, para a pessoa conseguir também ao mesmo tempo fazer os questionamentos, tentar entender o porquê e até mesmo tentar conseguir enxergar em qual momento que você poderia ter feito algo diferente para evitar o que isso aconteceu. Então, se não houver essa conversa franca e honesta, certamente vai ficar difícil de que nós possamos então sermos ali absolutos no que nós estamos dizendo e ao mesmo tempo conseguir fazer com que a outra pessoa consiga enxergar a chamada luz no fim do túnel em busca da confiança. Então é importante, porque quando nós fazemos tudo isso, nós conseguimos abrir portas para que haja uma comunicação, para que as preocupações elas possam ser expostas e para que as expectativas comecem a ser então alinhadas e também a gente tem que estar pronto para que caso aconteça algum tipo de julgamento, a gente conseguir entender se é um julgamento que é emocional daquele momento ou se é um julgamento que ele não é apropriado naquele instante, mas que está acontecendo e precisamos então, talvez se for necessário, até ser um pouco mais claro com a pessoa para que ela possa então sair do julgamento e entrar no campo da compreensão e da ajuda tanto para ela mesma, que é a vítima, como para nós, que somos ali a pessoa que naquele momento mais estamos tentando recuperar a confiança. Então, esse é um ponto importante, comunicação aberta e honesta. Ou seja, são dois colaboradores que precisam, ao mesmo tempo, ali trabalhar juntos para que essas situações se resolvam. Agora nós podemos falar também de uma outra dupla também que precisa trabalhar junto, que é a dupla empatia e compreensão. Ou seja, quando nós cultivamos a chamada empatia, é importante, nós sempre falamos aqui nos nossos tópicos aqui de habilidades sociais, aonde que a empatia se encaixa. E aqui, no caso da falta de confiança, ela também tem um papel importante para conseguir exercer, para ajudar as situações, então, a se resolverem da melhor maneira possível. Então, podemos ver a seguinte maneira de analisar esse ponto, que quando nós, já no nosso dia a dia, somos pessoas que temos empatias de entender, compreender as pessoas, colocar no lugar do outro, vai ajudar a não que vai diminuir a nossa tristeza e vai justificar o que o outro fez de errado, porque às vezes pode ser sido algo muito grave, ou não tão grave assim. Mas a empatia ela vai conseguir ali ajudar a nós a conseguir ver como é que nós possamos ajudar a outra pessoa e sem que nós possamos perceber, nos ajudar também, porque nós vamos conseguir fazer com que a engrenagem que está parada ali, que por causa que travou por falta de confiança, possa receber uma espécie de óleo que faça ela de maneira lentamente, ali mesmo de maneira lenta, a engrenagem comece a rodar de novo. Tá devagar, tá muito mais abaixo do esperado, a performance está ruim, mas assim, está girando, então isso que é importante. Já não está parado, está girando. Então por isso que a empatia vai ajudar bastante nós a conseguir, então, a conseguir aplicar a dose suficiente de óleo para que possa fazer ela começar a funcionar. E a compreensão não significa que nós temos que aceitar
o outro fez, mas compreender que existe uma maneira que nós possamos ajudar aquela pessoa a não cair naquele problema novamente. Então, muitas vezes a compreensão ela não pode ter só o sentido de perdão, mas também talvez o sentido de ajudar aquela pessoa a, quando passar por esse desafio novamente, a ter um pouco mais de condições de lidar, e nós também, do nosso lado também, a como conseguir conversar com nossos sentimentos emocionais, formas de ele conseguir, se não perdoar 100%, a começar a ver benefícios em tentar diminuir aquelas coisas ruins, negativas, que vai trazer para nós sintomas e problemas que vai afetar a nossa saúde emocional e física. Ou seja, nós vamos criar uma certa blindagem, um certo escudo, uma certa proteção ou alguma alternativa preventiva para conseguir lidar bem com isso. Por isso que a empatia e a compreensão também são dois que têm que trabalhar juntos ao mesmo tempo para que a gente possa então criar uma conexão emocional mais profunda, de solução e proteção ao mesmo tempo. Agora nós vamos falar sobre um campo 3 aqui, que não é menos importante, que é a transparência nas ações, ou seja, a verbalização ela mostra ser algo que nós estamos ali cada vez mais procurando aprimorar, no falar, no conversar, no dizer, no explorar, no pedir desculpa. Mas a transparência nas ações também, ela fala tão alto quanto as palavras e muitas vezes é o sincronismo das duas situações que vai fazer com que o outro possa ter um aumento melhor de confiança. Então, ou seja, lembrar que a transparência nas ações falam mais alto que as palavras. Então, para reconstruir a confiança, é importante que ambos os parceiros sejam transparentes em suas ações e mantenham as promessas feitas. Por isso que é muito bom quando negociamos, conversamos ali com a pessoa, a maneira de tentar resolver aquele conflito, resolver aquela situação, como é que nós possamos fazer. Então é importante nós anotarmos tudo aquilo que nós estamos falando, o que nós prometemos e tentar na nossa conduta isso também trazer uma resposta para isso. Porque quando nós conseguimos ter ações que elas se harmonizem com aquilo que nós falamos, isso faz com que a gente consiga construir um alicerce cada vez mais forte de reconstrução. Então, por isso nós prometemos, por exemplo, que nós vamos procurar nos respeitar mais, vamos procurar conversar melhor sobre esse assunto. Às vezes nós vamos procurar não ficar trazendo esse assunto de volta, mas vamos procurar, pelo contrário, trabalhar de maneiras mais conjuntas em algumas situações, e isso de fato acontecer, isso vai ajudar bastante a fazer com que cada vez mais as suas ações façam que você precise falar menos. Então, isso é muito importante. Então, é uma forma que os casais encontram de ficar indo e voltando nos assuntos, quando de maneira transparente as nossas ações conseguem traduzir e transmitir que aquilo que nós falamos está de fato acontecendo, ou seja, cada um está fazendo a sua parte. Então, isso é muito bom. E a resolução de conflitos construtiva entraria como quarto ponto, ou seja, resolução de conflitos construtivos. Como o próprio título diz aqui, é o que? É construir. Ou seja, então vamos pensar que quebrou a ponte, quebrou a rua, quebrou o carro, quebrou a situação, quebrou a confiança. A ideia é construir. E para isso obviamente, vai haver conflitos, vai haver uma situação que muitas vezes seja desconfortável, mas que de maneira necessária você tem que passar por essa etapa. Mas é importante que os dois olhem para o mesmo objetivo. Como é que nós vamos reconstruir a nossa confiança? Então os conflitos vão acontecer, isso é fato, mas é saber como abordá-los de maneira bastante construtiva. E muitas vezes isso funciona bem quando o diálogo a dois, eles existem ali, objetivo mútuo de que cada um vai fazer o melhor da sua parte para que aquela situação aconteça. Ou seja, então, muitas vezes vamos evitar de falar de maneiras agressivas, de maneira desrespeitosa, de tentar envolver pessoas que muitas vezes podem entrar na história, no assunto apenas para tumultuar. Então nós podemos trocar todas essas situações todas por uma troca de confiança, por estabelecer prazos e por muitas vezes também cada um ver o que possa estar fazendo para ajudar o outro. E também, quando nós vamos fazer uma cobrança,
mostrar não o que o outro está deixando de fazer, mas o quanto nós estamos avançando e quanto que agora nós dependemos de que a pessoa faça da parte dela para a gente poder seguir em frente. Então veja que nós podemos trabalhar isso. É fácil não, isso demanda tempo sim, mas vamos perceber com o tempo que cada vez que nós conseguimos lidar dessa maneira, problemas que muitas vezes hoje tomam proporções grandes, como por exemplo, situações financeiras, situações de como lidar com as crianças, situações de como quem trabalha, quem vai pagar isso, aquilo, outro, elas vão ser conversas muito mais suaves, muito mais rápidas, muito mais objetivas e muito menos conflitantes no sentido de afetar o emocional de cada um. Por isso vale muito a pena sim nós trabalharmos em resolução de conflitos de maneira construtiva, cada vez mais fortalecendo a parceria e envolvendo menos pessoas aí que de repente possam fazer com que vocês tenham maior desgaste emocional e até mesmo um acúmulo de ressentimentos um ao outro, baseado em coisas que outras pessoas falaram e vocês não ouviram isso um do outro. E também podemos falar também de tempo de qualidade. Né? A falta de confiança, muitas vezes, ela muitas vezes é quebrada porque alguém, por algum momento, ficou ou se sentiu só dentro de uma situação. E quando nós começamos a investir tempo de qualidade, isso vai fazer com que nós possamos estar minimizando a dor um do outro. Então isso pode incluir atividades compartilhadas, passeios, jantares, conversas significativas e muitas vezes também fazer coisas juntos e procurar sempre um preencher a agenda do outro. Isso também ajuda bastante. Então vimos aqui, quando nós falamos da chamada abordagem da falta de confiança, a comunicação aberta e honesta, a empatia e compreensão, esses dois fatores trabalham juntos, esses 4 pontos, e a transparência nas ações, a resolução de conflitos e o tempo de qualidade, é aquela questão de como cada um pode pensar em si mesmo e também no outro como seu melhor parceiro. Então, são dicas importantes. E como é que nós podemos, então, como nós sempre falamos aqui, dar dicas que você pode aplicar já hoje para que você consiga trabalhar a questão da confiança. Mais uma vez, escutar bem o outro, ouvir atentamente o que o parceiro está dizendo, evitar interromper o outro numa situação, por mais difícil que seja, porque é o momento que a pessoa está ali colocando de verdade o sentimento dela. Então, quando nós não interrompemos, a gente consegue fazer com que a pessoa consiga ser 100% ela naquele momento. Evitar a culpa e o julgamento, ou seja, quando uma coisa acontece de errado, por mais que exista um culpado naquela situação que é bastante visível, mas nós tentar trabalhar não em querer condenar a pessoa, mas tentar ver até que ponto a culpa e o julgamento elas podem ali ser um fator positivo para uma situação. Então, vou procurar trabalhar primeiro nas soluções. As soluções foram encontradas? Sim. Então, aí nós vamos ter melhores condições de então, trabalhar essas soluções. Ser paciente, ou seja, uma confiança quando quebrada demanda tempo para ser recuperada, então é importante que a confiança seja ali muito bem trabalhada, muito bem discutida. Então a paciência e os prazos de médio a longo prazo funcionam melhor em determinadas situações como essa. Aprender com o passado. Nós muitas vezes visitar a situação do passado, mas no qual sentido? De tentar pegar os erros daquilo que aconteceu e aplicar como lições no futuro. Então, de repente, foi uma atitude minha que causou tudo isso. Me identifiquei que foi por causa de um mau uso da internet, foi porque eu identifiquei que foi por uma palavra mal colocada que eu coloquei ali sobre a pessoa, ou foi por uma situação que de repente eu deveria ter conversado com a pessoa e agir de uma maneira inapropriada. Nós absorvemos ali o ponto e trabalhar para que no futuro essas coisas não voltem a acontecer. E procurar apoio externo, se necessário, mas muitas vezes nós sugerimos, quando falamos de apoio externo, do que? De pessoas que não tenham ali muito ligação familiar, mas que são pessoas que vocês entendam que podem ouvir vocês, entender melhor. Um terapeuta é muitas vezes muito recomendado nessa situação também, porque ele vai conseguir ter um olhar muito mais voltado em como beneficiar a sua saúde mental e emocional especificamente, ou até mesmo um aconselhamento que você pode encontrar
ouvindo um podcast como esse, ou assistindo um vídeo também que fala sobre o assunto. E aí você vai conseguir então atingir o ponto alto da conclusão, que é exatamente lidar com a falta de confiança no relacionamento conjugal. É entender que envolve muito esforço, envolve compreensão e desenvolvimento contínuo de habilidades sociais, tais como empatia, comunicação aberta e compromisso mútuo um com o outro. Ou seja, falou de confiança, é igual a parceria quebrada. A parceria quebrou, vamos reconstruir essa parceria e fortalecê-la. Então, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado bastante desse pod, porque criar um ambiente amoroso e de confiança renovado é uma meta que todo relacionamento, todo casal tem que ter, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.